Agora sim! Muito bem, estamos aqui. Agora vai. Mandar para Estamos todos, disponíveis. então. É porque era para ficar salvo no seu aí, mas Ah, estamos. Eu vou mandar o aviãozinho para todo mundo que uhum. estava ali antes, para as pessoas virem para cá. Então, aqui, vamos lá, você já está aqui. Quem mais que estava? A Thaisa, a Ilza, a Hilda. Muito bem. Muito bem. Depois eu salvo aqui no meu também. A gente baixa, vamos ver se consegue compartilhar como conteúdo compartilhado, ele já entra direto. Uhum. Muito bem, meu amor, seja muito bem-vinda. Que delícia que você aceitou o convite, a nossa primeira desperta nesse bate-papo. O intuito desse bate-papo é justamente que a gente converse sobre os nossos processos de despertar, então sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas dores, que normalmente a gente tem medo de falar sobre isso. A gente tem medo, muitas vezes, de falar sobre as nossas fragilidades como se isso fosse me transformar numa pessoa mais fraca, né? Então, eu tenho umas amigas aí que eu amo de paixão, mas que não se abrem de jeito nenhum. E esse lugar de estar se permitindo ser acessada só realmente demonstra a sua grandeza nesse processo, a sua entrega nesse processo. Então, para quem sabe, quem está pertinho comigo, eu sempre falo, olha, eu tô passando por isso, eu tô passando por aquilo, às vezes nas lives de manhã eu coloco, mas as pessoas elas falam assim, mas para você é fácil, você nunca passou por isso. E eu falei, então vamos conversar com todo mundo que está neste processo, para a gente ver como é desafiador muitas vezes, como pode ser leve e também difícil ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter esses encontros com as lives aqui, onde nós vamos. A Manuzinha. Manuzinha é outra que eu quero fazer live aí. A Manuzinha começou a plantar a vida dos sonhos dela lá atrás e hoje ela está vivendo esses sonhos. Então, para que a gente possa olhar para outras pessoas e falar: caraca, essa pessoa está passando pelo que eu estou passando, né? Então, eu queria que, antes de mais nada, Leide, você se apresentasse e você contasse para a gente como você chegou. A gente já se conhecia de alguns outros esbarros aí do pessoal de Planalto. E, e aí, num determinado dia, você me ligou porque você percebeu que você precisava de um tipo de auxílio. Como que você estava se sentindo? Como que você estava no começo desse processo? Conta para mim, primeiro quem você é e como que foi esse processo para você. Tá. Então, bom dia para todos. Se eu começar a Muito. falar demais, tu me chama, tá? Porque tu sabe que eu gosto de falar, né? Então, Pode ficar. assim, eu sou a Leide, como a Luíse falou, sou de Planalto. Conheci a Luíse há cerca de 3 anos aproximadamente, quando eu fui morar um período em Curitiba. Então, quem sou eu, né? Essa pergunta me veio antes, né? Porque, sabe, né? A gente tem necessidade de fazer algumas anotações, né? Anoto tudo. Então, eu sou como eu me via, né? Eu era filha, eu era esposa, eu era amiga, irmã, professora, doutoranda, e tudo isso ficava na frente da Leide, né? Então, assim, o ajudar as pessoas, levar as pessoas, levei várias pessoas para terapia, tentava sempre ser impecável em tudo que eu fazia, no sentido, eu precisava ser uma boa filha, eu precisava fazer tudo para que isso, eu precisava ser uma boa esposa, mas o que que acontecia comigo? Em que eu me esquecia de mim e que eu não me via por inteira. Eu não era inteira, eu não estava bem como eu poderia fazer o bem para os outros, né? Até numa imersão que eu fiz ali no final do ano, o professor falou assim, que sim, nós precisamos pensar em nós em primeiro lugar. Porque como eu vou, por exemplo, quem é mãe, né? Que não é o meu caso. Como eu vou ser uma boa mãe se eu não estou bem? Então foi nesse processo que então eu tive um momento da minha vida que a gente costuma aprender de duas formas. Por repetição, né? Exercício de matemática, então eu vou fazer vários exercícios de matemática para aprender.
ou forte impacto emocional. Então, ano passado, eu tive um forte impacto emocional e ali eu me questionei. Eu poderia apontar vários culpados, mas não. Eu precisava me olhar. Porque naquele momento eu pensei assim, putz, eu vou ter que ficar com essa mulher a vida inteira. Comigo mesmo. Como eu estou? Né? A forma com que eu estou me portando, a forma dos meus sentimentos não está legal. E eu já acompanhava a Luíse, porque eu gosto muito de toda esse universo das terapias e desde o começo me identifiquei muito com ela, porque ela é sincera, ela fala o que a gente precisa ouvir, não é? Né? Então eu procurei a Luíse e a gente começou aí todo esse processo, né? Sou extremamente grata, aprendi assim demais, estou aprendendo, né? Eu acho que a gente não chega num ponto assim, eu estou pronta, né? Mas então eu comecei aí todo esse processo. Você quer falar ou quer que eu continue falando? Pode continuar. Essas lives aqui eu quero ouvir vocês, porque eu sei da potência do que vocês estão fazendo na vida de vocês e eu acho extremamente importante que outras pessoas saibam. E aí, se você quiser colocar, qual foi o seu momento de ruptura que você sentiu essa dor? Você estava com um conflito em que área da sua vida? Uhum. Justamente, eu passei por um conflito no meu relacionamento, né, em que eu havia me perdido, mas não por responsabilidade do outro, por minha responsabilidade, porque eu não me Mas olhava. olha, para ela entender isso, foram áudios e áudios chorando em misericórdia. Essa menina, quando ela chegou, ela estava num processo de sofrimento. Sabe quando a gente está com aquela dor aguda, que você chora e você não sabe direito por que está chorando? Porque era tanto tempo, né, Leide? Eu acho que você abafando a sua mulher, as suas Uhum. necessidades, que você estava naquele ponto desesperador. Assim, ela falava: eu te pago mais, não tem problema, mas eu preciso conversar com você essa semana. Ela estava com essa dor muito forte. E esse é um ponto que a gente peca, onde a gente deixa a bomba explodir mesmo, para daí querer se olhar, né? Então, quando a Leide chegou, e não faz tanto tempo, tá, gente? Quando que a gente começou esse processo, Leide? Meses atrás? Um Foi... ano atrás? Não, foi final de junho, julho. Então, naquele período ali atrás, meses atrás, ela estava com essa dor gritante, latente, e aí por isso que ela veio. E é muito interessante o quanto nós permitimos apenas nos olhar quando estamos com a bomba estourando, né? Exatamente. Segue lá. Porque assim, por que que eu nunca olhava para as minhas dores? Porque aparentemente a minha vida sempre foi muito linear. Eu tive uma família assim que sempre me deu muito amor, era tudo muito em harmonia, sabe? Teve muita dificuldade, mas assim, é às vezes mais fácil olhar os pontos dos outros do que os nossos, né? Mas no decorrer da minha vida, em alguns momentos eu tinha algumas dores e que eu não conseguia entender. Mas eu sempre pensava assim, não, mas eu consigo lidar. Tem pessoas que têm coisas muito piores do que as minhas, né? Para vocês terem noção, em vários momentos na minha vida eu me sentia como se eu estivesse num quarto escuro, agachada e sozinha. Mas o porquê disso? Eu tinha muita insegurança, uma insegurança total, eu tinha uma carência emocional, não só do meu parceiro, mas da minha família. É como se eu precisasse preencher um vazio e eu não conseguia entender o porquê. E justamente Deus me usou como instrumento para mim aprender isso nesse período. Né? Eu digo que foi uma oportunidade divina. E sou muito feliz por isso. Né? Então, como que foi esse processo? Então, eu mergulhei, né? Eu passei a ser uma mulher que fazia terapia ambulante, né? Eu fiz a mentoria com a Luíse, eu li todos os livros praticamente que ela me orientou, eu comecei a fazer muita atividade física, que é algo que me auxiliou bastante. Fui fazer um curso de Theta Healing em Curitiba, né? Ficou aqui Inclusive, em casa.
Fiquei na casa dela. Fiz uma imersão em teste, fiz curso em cristais, em fitoterapia, então, assim, tudo veio somando, né? Mas, assim, quais que são os pontos, assim, que eu julgo, por exemplo, que eu podia ficar o dia inteiro falando, né? Porque eu gosto bastante de falar. Primeiro, relação pai e mãe, né? A Luísa, ela trabalha bastante essa parte da constelação familiar, né? Então, eu aprendi muito com isso, pelo quê? Muitas vezes eu buscava suprir uma exigência dos meus pais, mas que não era eles que me faziam. Era eu que criava. Eu me sentia responsável. Né? Então, é como se eu me posicionasse em outro papel, né? Onde eu sempre buscava ser a mãe deles. Ou seja, eu bagunçava todo o sistema. Porque eu, sendo mãe dos meus pais, eu não conseguia ser filha. Eu, sendo mãe do meu marido, ou querendo ser o homem da relação, eu não me colocava no papel de mulher. Ou seja, todos os meus papéis estavam bagunçados. Aí que vem a situação, o receber, o controlar e o receber. Porque eu não conseguia entender, porque eu pensava, cara, mas eu não faço por maldade. Eu não quero controlar a vida das pessoas por maldade, eu quero ajudar elas, mas eu queria ter tudo sob controle. E isso fazia eu ser uma pilha ambulante. O tempo inteiro. E uma coisa que é legal, né, Leide, do seu processo, é o quanto você, o tempo inteiro, se cobrou muito. A Leide, gente, ela tem um padrão de exigência com ela absurdo. Então, assim, eu tô fazendo doutorado, mas eu tenho que estar impecável, eu tenho que estar isso, eu tenho que estar... Se eu não tirar as melhores notas, se eu não tiver os melhores comportamentos... Ela sempre teve essa necessidade de ser impecável, né? Essa necessidade, essa exigência consigo mesma é muito grande. Então, acho que nesse processo que veio tão visceral dela ter de sentir, ela começou a ter que olhar assim, então tá tudo bem se eu não estiver conseguindo escrever minha tese nessa semana e eu tiver que parar e escrever daqui a um mês? Meu Deus, mas eu posso fazer isso? Era muitas vezes até divertido ele falar, se liberta disso tudo, né? Dá risada, se permite jogar pra cima e falar, sabe aqueles memezinhos, né? Que você joga as folhas pra cima, não quero mais saber dessa bosta. Daí depois dá uma voltinha e fala, tudo bem, eu vou arrumar tudo isso. Eu aprendi a fazer isso. Mas se permitir, né? Se permitir estar neste lugar onde você expressa essas emoções e você não precisa estar o tempo inteiro dentro desses quadrados. Então, uma coisa que eu acho legal, Leide, de em algum momento você colocar quais eram os seus sonhos antes deste processo e quais são os seus sonhos hoje depois deste processo. Sim. Porque a essência em si, algumas coisas ela reajustou, ela entendeu quais eram as coisas e o direcionamento da rota dela mudou bastante depois, conforme ela foi se conhecendo. Fala um pouquinho também daqui a pouco, quando você terminar esse raciocínio. Então, assim, eu, através da terapia, né, e de toda essa construção e esse processo que nós fizemos, então, só para fechar aquela ideia, eu consegui entender qual era o meu papel. Antes de falar dos sonhos, uma coisa, assim, que me fez refletir bastante, que a própria sociedade, todas as ideias que nós, mulheres, trazemos, é que para que a gente conquiste os nossos sonhos, para que a gente seja independente, a gente precisa ter uma força inabalável. E isso muitas vezes faz a gente se posicionar na energia masculina. Né? Então eu dou conta de tudo, eu faço tudo, eu quero controlar tudo. Tá, mas e a Leide? A Leide quer controlar tudo? A Leide quer dar conta de tudo? Não. A Leide quer ser amor. Tá? Então, foi justamente nesse processo que eu entendi que sim, que eu poderia respirar, que eu poderia ver o que verdadeiramente eu queria fazer. Inclusive, o dia que a Luísa me perguntou assim, tá, mas o que você gosta de fazer? Putz. E outra pessoa já vinha me perguntando isso muitas vezes, né? O meu companheiro, ele botava muitas chaves para mim, mas no momento eu não entendia,
né? Por exemplo, o que eu gostava de fazer, o que a Leide realmente gosta de fazer. É preciso ter isso e ter aquilo para ser feliz? Né? Eu sou uma pessoa assim que desde sempre, quando eu deitava a cabeça no travesseiro, desde criança, eu planejava e eu estruturava tudo que eu queria para a minha vida nos próximos anos, de criança. E justamente, claro, muito do que eu já contei, já cheguei, foi planejado. Mas muito foi de uma Sim, forma mas mais mecânica, né? Então, é, nesse e eu, pode é, falar. fala. Não, Não, é nesse porque eu me processo divirto. que eu parei para entender que sim, que a Lady pode sentir, que a Lady pode ser mais leve. Até às vezes, por exemplo, ontem, né? Eu comecei a ter dor de cabeça, falando de uma coisa física agora, né? Eu tenho enxaqueca desde adolescente, é uma coisa que a minha família tem e tal. E hoje eu consegui entender a chave dessa enxaqueca. É Qual quando é? eu tenho dias que eu preciso fazer muitas coisas, semanas, e daí eu começo. Eu tenho que fazer. E começa aqui, concentra toda a minha energia aqui. Compensar. Você não flui a energia para o resto do corpo, você fica com Não. a dor de cabeça. E eu tenho enxaqueca. Daí quando começa, é como se agora eu tivesse um gatilho, sabe? Não, Leide, tu sabe de onde vem essa enxaqueca? Por que que tu tá tendo enxaqueca se tu sabe de onde vem? E daí, tipo, fica a Leide falando com a Leide mesma, sabe? Mas assim, é... então foi justamente nisso. Por exemplo, eu sou professora há 9 anos, fiz graduação, 2 graduações, estou na terceira graduação. Fiz mestrado, 2 pós-graduação e estou fazendo doutorado, e para mim é como se eu tivesse cumprido o meu propósito ali. Tá? Eu preciso fazer um Uf. concurso Você público, tem quantos anos? Só para as pessoas saberem? Você tem quantos e anos? 30 anos. 30. Recente. Olha o nível de cobrança desse ser de luz que só estudou essa vida inteira e agora que ela concluiu no estágio máximo, ela falou, tudo bem, e o que eu faço agora? Eu posso sonhar então? Concluir tudo isso. E aí, Tipo isso. como que foi esse dia quando você falou assim, meu Deus, então, como que é isso? Eu vou dar aula então agora pro resto da vida? Eu vou ficar Uhum. nesse lugar? Vai ser? Será que é isso que eu amo? Será que é isso que eu quero fazer? Como que foi Sim. isso? E foi nesse processo que eu comecei a aceitar que eu poderia gostar de coisas diferentes. Que eu poderia me sentir feliz fazendo outras coisas, né? E, por exemplo, eu já fazia bolo há um tempo, e foi uma coisa que eu retomei, agora precisei dar uma pausa, mas que está ali. As terapias também são coisas assim que eu me realizo muito estudando e fazendo. Então, assim, hoje, eu falo assim, não se assustem, pessoal, mas concluindo o doutorado, eu nunca tive tão pouca certeza do que eu vou fazer da minha vida. Porque é justamente essa pouca certeza que traz essa leveza. Eu vou ver o que eu vou sentir, o que vai me trazer felicidade, o que eu vou. E o próprio processo de sala de aula, hoje eu encaro de uma forma muito diferente. Às vezes eu até falo para os meus alunos: vocês não se assustem se na metade da aula eu não começo a aplicar terapia em vocês aí. Porque eu começo a sentir, eu já começo a conversar com eles, né? Então, assim, é um processo. É difícil expressar em palavras, mas assim, é magnífico, né? Até eu anotei aqui qual é a forma mais elevada, né? Hoje eu me pergunto, qual é a forma mais elevada de eu ter o meu trabalho? Qual é a forma mais elevada de eu ter o meu relacionamento? De eu ser filha? A gente não passa a ser robô ambulante. A gente não tem dia que a gente não fique. Ah, eu nunca vou me estressar. Não, a lei de pira o cabeção também, como qualquer outra pessoa. Mas hoje eu já sei trabalhar isso. Eu já sei trabalhar a ansiedade que eu tinha, eu já sei trabalhar a minha autocobrança, né? Por exemplo, né, essa semana está sendo uma semana assim de bastante trabalho, né? Eu preciso ter prazos para entrega, mas eu consigo trabalhar comigo mesmo. E isso não foi de graça, isso custou tempo, isso custou esforço, não digo, o maior investimento é essa entrega, né? Então, assim, não Que vem de graça e é difícil de falar, sabe? E uma coisa que eu queria, e antes para você, antes, né,
de eu entrar aqui, então eu fiz uma meditação, que agora, né, em Teta, e os meus anjos me mandaram uma mensagem. E eu acho que essa mensagem, ela faz total sentido. E eu quero falar que para a você. terapeuta está emocionada aqui. Vocês estão vendo, gente? 6 meses, 7 meses de terapia. Ai, Jesus. Fala. Vai querer, né? Mas nós já estamos com contrato, né? Porque não para por aí. A gente tem muito ainda que trabalhar. Então, assim, o que eu queria falar para vocês, assim, fez total sentido para mim, e é uma coisa que vem fazendo sentido, é que a palavra, assim, que me soou muito forte é a palavra amor, né? O amor, ali é a energia que move o mundo, né? E vários tipos de amor. Se eu tiver o amor próprio, o amor por mim mesmo, eu me amo. Eu sou inteira, eu posso, se eu não sou inteira, eu posso ser inteira. Eu vou me cuidar. Eu vou cuidar desse lar que é o meu corpo. Eu vou cuidar da minha energia. Então, se eu tenho amor por mim, eu vou me priorizar nesse sentido. Se eu tenho amor pelos outros, eu vou ter o perdão, né? Eu vou conseguir perdoar. Eu vou conseguir ser esposa, eu vou conseguir ser mãe, eu vou conseguir ser filha. Porque se o amor que move tudo isso, o que é as outras coisas? Elas são desprezíveis perante ao amor. Nós podemos estar numa cápsula de amor. E agora, indo mais para o lado do trabalho, se eu tenho amor por mim, pelo meu processo, pelo meu trabalho, eu vou fazer com que esse trabalho se torne mais leve. Independente se as pessoas chegam bem loucas, se o ambiente é estressante, mas eu vou olhar para mim e eu penso, não. A minha energia é o amor. Então eu vou ter amor pelo meu processo, eu vou fazer isso com mais leveza. E da mesma forma, se eu tiver amor por tudo, e se eu tiver, parece uma conversa, talvez, né, que eu tô falando aqui, mas eu vou ter amor pela minha vida, pela minha caminhada. Né? Uma pergunta que me fez muito sentido em todos esses processos que eu fiz. E se você hoje fosse morrer e você tivesse uma chance de continuar vivendo, quais são os argumentos que você utilizaria para justificar a sua ficada aqui na Terra? Né? Então, o porquê que eu preciso estar aqui? Qual é o meu propósito perante ao meu trabalho, perante a minha vida, perante aos meus relacionamentos? O que eu posso aprender com isso? É claro que eu tive muitos seres de luz na minha caminhada. A Solange, que está ali, é um ser de luz na minha caminhada também. O Eduardo, que não sei se está assistindo, também é um ser de luz nessa caminhada. Várias e várias e várias pessoas. Né? E claro, você. Mas assim, o quanto a gente pode ser luz e pode ser amor aqui na Terra. Tá? Então, assim, eu acho que se a gente utilizar isso. Tô com dor aqui, ó, de tanto sorrir aqui, ó. Eu não tô conseguindo fechar a boca, de tão alegre, tão emocionada que eu tô. E assim, uma coisa assim, hoje em dia tem tantas alternativas, sabe? Você mesmo utiliza tantas técnicas, tem tanto conhecimento que ninguém merece ficar sofrendo nessa vida. Ninguém merece fazer o outro sofrer nessa vida, gente. Eu sei que eu muitas vezes converso com as pessoas, parece que eu quero pegar todo mundo e levar a fazer as coisas, mas é isso aí. Todo mundo tá aqui, é uma vida só. Então, tem muita. Às vezes eu me sentia cansada, eu até falava para a Luísa, eu não aguento mais, tem que aprender, será que. Mas assim, é isso. É isso, você ter essa conexão, sabe? Eu tô emocionada com a sua fala. Eu nem imaginei que fosse ser tão rico, tão precioso, assim, tão sagrado, né? Olha que sagrado, gente, ela dividindo com a gente esse lindo processo, né? E é assim, eu queria dizer o seguinte, por que que tem tantas pessoas que são atendidas que não geram mudança na sua vida? Porque essas pessoas não persistem.
A diferença da Lady é que o lado ruim da exigência dela, da cobrança, é às vezes o tanto que isso era de forma inconsciente, mas o lado positivo é que quando a Lady vai num processo, ela mergulha de cabeça. E é essa a chave e o segredo para qualquer processo de transformação. Eu tô nessa jornada, 2015 eu comecei com psicólogo regular, 2018 eu comecei com as terapias. Então, desde 2015 eu estou efetivamente, no mínimo, uma vez por semana olhando para mim. Água mole em pedra dura, tanto bate até que cura, sem contar todos os cursos, todas as formações, todos os atendimentos. Eu estava fazendo as contas, ano passado eu atendi pelo menos perto de 1.000 pessoas. Sentadinha aqui nessa cadeira, 1h30, 2 horas com cada uma dessas pessoas. 2h30. E esse 2h30, né, Lady? Tem gente que às vezes estava com pranto, a gente ficava mais um pouco. Mas esse fluxo, e eu constato para vocês, isso só é possível quando você se dedica no seu processo. A gente pode pedir para Deus que Ele mude a nossa vida, mas se a gente não fizer a nossa parte, não adianta. Se você vai um dia na academia, não adianta. Não adianta você ir um dia na academia e ficar 10 horas lá dentro. Não adianta você vir fazer uma constelação e você nunca mais olhar para isso dentro da sua vida e não mudar a sua postura. Então, essa transformação linda que a Lady está colocando e que eu estou aqui com o coração transbordando é justamente porque ela se jogou de cabeça nesse movimento. E ela engoliu os livros, ela mudou o seu contágio social, ela mudou a sua forma de se colocar, ela mudou a sua postura. Claro que tem dias que ela não tá legal e que ela quer ficar ali ela liga pra mim e fala, hoje é aquele dia que eu quero comer um brigadeiro, eu quero assistir um filme, eu não tô entendendo esse sentimento, eu vou lidar com isso, mas tá tudo bem. O que isso tá me mostrando? O que mais eu posso aprender com isso? Fiquei com enxaqueca. Voltei pro meu fluxo antigo, mas como que eu retomo de volta a minha jornada? Porque esse é o movimento de transformação. A gente dá passos e volta, dá passos e volta. Ontem à noite eu falava com as meninas aqui no Florescer sobre o nosso processo de maestria. A maestria, ela vem quando eu faço um esforço e depois eu amadureço esse esforço. Depois eu faço um grande esforço novamente e amadureço esse esforço, até que eu consigo chegar no nível mais alto, no cume dessa montanha, para que aí eu consiga realmente usufruir dessa vida dos sonhos. Então, manter essa persistência, essa dedicação é algo que só a gente pode fazer por nós. E é o que a Lady tem feito no caminho dela, de uma forma linda, 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 linda. Ela se jogou e eu estou muito orgulhosa de você, Lady. Lembrar, se eu tivesse todos os históricos das mensagens, mas das fichas de atendimento eu tenho, porque eu quero te mostrar. Nível emocional da Lady estava lá embaixo. Eu fazia medição. Nível, quanto está a vibração do emocional da Lady hoje? 20%, 30%, completamente desestabilizada emocionalmente. E aí, em consequência, todas as outras áreas da vida dela também estavam ruindo. E ela sentindo que não conseguia pegar nada. Essa pessoa que queria ter o controle de tudo. E aí veio Deus e mostrou, solta. Solta que você não tem controle de nada e sou eu que vou controlar a sua vida a partir de agora. E aí, nesse momento, essa transformação começa, né? E aí tá aí, então... essa lindeza, nos dando uma aula no dia de hoje. Eu queria agradecer. O que mais você tem para falar, pode falar. Eu quero escutar e apreciar todo esse seu processo de despertar que tá me enchendo, me transbordando aqui de orgulho. Porque não sou eu, gente, eu sou uma comunicadora apenas. Quem faz o processo são vocês. São vocês que fazem o processo. Se fosse assim, todas as milhares de pessoas aí que eu já encontrei nessa jornada já estariam vivendo sua vida dos sonhos. E muitas não estão, porque não toparam, não assumiram a responsabilidade de perpetuar esse movimento e de fazer realmente essa transformação. Então, as pessoas que vão estar aqui nesses bate-papos das despertas são essas pessoas que assumiram essa responsabilidade. E é assim como você, Lady, eu fico com o coração transbordando, cheio de orgulho de verdade, viu? Falo isso aqui em público para todo mundo. Eu que o diga, né? Eu acho assim, eu gosto de falar bastante, né? Que nem eu falei, eu poderia me aprofundar, estou me aprofundando em tudo, né? Mas assim, eu acredito que, né? Como eu falei do amor ali, eu acho que ali resumiu tudo que eu queria falar, na verdade, né? Sobre a leveza e o receber, né? Eu posso ser amada, né? Em todos os sentidos.
Muitas vezes a gente, ao querer salvar todo mundo, a querer fazer por todo mundo, a gente não se permite. E assim, outra, pessoal, tem situações que a gente não consegue analisar nessa aqui, né? Então, para isso que servem as terapias. Eu entendi o porquê do meu sentimento de segurança, eu entendi o porquê do meu sentimento de falta de amor próprio, eu entendi muitas coisas. E tenho muita coisa para entender. E eu sou uma pessoa que eu gosto de entender tudo, né? Eu preciso entender, eu preciso visualizar, né? E assim, quando em algum. Só fazer um parênteses ali, daí já parte falar. Esse meu processo, ele foi assim magnífico e foram várias descobertas, sabe? Mas eu vou relatar para vocês um episódio que eu acho que eu ria alto e eu te relatei, né? Quando nenhum dessas minhas vivências eu tive uma visualização do dia que os meus pais chegaram em casa comigo. Eu cheguei em casa, bebê, e os meus irmãos estavam me recebendo, todo feliz. E ali eu entendi o quê? Que eu fui recebida com muito amor. Que eu sou muito amada. Então, se eu sou amado dessa quantidade, eu sou completa. Então, o porquê de todos esses sentimentos? Né? Então, assim, levar a vida mais leve, não se estressar com tão pouca coisa, né? Poder ter essa fluidez, poder ter essa tranquilidade, poder ser verdadeiramente feliz com o que se quer ser feliz. Se eu quero ser professora, beleza, mas se eu não quero ser, vai chegar um momento em que eu não vou mais ser, e ponto final. A lei de estar feliz, né? A essência de tudo é isso, né? Então, assim, olham para si. Isso faz total diferença, porque assim a gente consegue exalar para o resto do mundo. E vão atrás das coisas, assim, sabe? Como eu falei, ninguém merece ficar sofrendo nessa vida. A vida ela é tão maravilhosa, e existem tantos instrumentos e tantas pessoas iluminadas, como por exemplo a Luíse, e que valem a pena, façam isso, sabe? Eu tenho cuidado, então eu falo e volto, e falo e volto, mas é isso aí, né? Eu sou muito grata por essa oportunidade. Na verdade, aceitei porque eu achei legal e eu gosto dos desafios, mas uns minutos antes começou a dar um friozinho na barriga. Eu pensei, o que eu vou falar, né? Mas, assim, sou muito feliz por esse processo. Foi muitas vezes um processo cansativo, doloroso, mas eu acredito, assim, que Deus tinha esse propósito para mim e eu estou aqui na Terra para estar aprendendo. Né? O que traz essa vida não existe o felizes para sempre, mas o aprender o processo. O que eu posso aprender com isso? Como eu posso ser ainda melhor? Como eu posso respirar e sentir isso? Né? Como eu posso ser feliz nesse processo? E eu acho que é isso. É um processo, é um constante aprendizado e eu estou totalmente aberta para isso, né? Não paramos por aqui. O universo me surpreenda, como pode ser melhor no dia de hoje, né? Ai, que lindo, gente. Nem tem muito para dizer mais. Eu quero agradecer você e eu quero dizer assim, o quanto você é corajosa de estar rompendo um padrão e um ciclo, um fluxo, onde o inconsciente coletivo da sua região é tão forte. A Leide mora numa cidade do interior, gente, que é a cidade da minha sogra, do meu marido, e por isso, das vezes que eu vou lá, eu acesso esse inconsciente, às vezes até desafiador para mim, onde essa mulher, ela não pode estar neste lugar, não pode se permitir, né? Elas são, culturalmente, mais ainda do que eu diria aqui em Curitiba, essa coisa de você precisar ser perfeita, de você não poder se expor, de você ter de cumprir esses roteiros, esses padrões da sociedade, de você, sabe assim? Então, o que eu queria te dizer, Leide, aqui também para todos, o quanto você tem demonstrado a sua força em ir
numa direção oposta, né? E como pode realmente melhorar ainda mais e ficar cada vez mais leve a sua jornada, você assumindo o seu lugar de honra enquanto filha, enquanto esposa, enquanto mulher, enquanto terapeuta, se você quiser, boleira, se você quiser, professora, do jeito que você quiser ser. O quanto pode ser leve e amoroso você continuar mostrando para todas essas mulheres também dessa região como pode ser leve, gostoso, amoroso, você fazer diferente, né? Então, persista, né? Mesmo que o mundo lá fora em muitos momentos te chame de louca, persista na força do seu coração, do seu jeitinho, independente do que te colocarem, mas sabendo que você tá na sua essência, sabendo que você tá agindo e vivendo da forma que o Criador deseja para o seu caminho, né? Daquela forma que você sabe que é o seu por direito, é o seu direito de nascença, de ser feliz, de ter um relacionamento abundante, de ter uma vida abundante. Isso é transformador. Então, persista nessa caminhada. Me sinto muito, muito, muito honrada de poder caminhar junto contigo. E como eu falo para todo mundo, nesse processo, eu não sou mãe. Eu sou apenas uma facilitadora para te ajudar a encontrar a sua força, a sua essência. E tudo isso que você enxerga hoje é seu, não é meu. É a sua redescoberta com aquilo que já existe dentro de você. E eu fico muito feliz de ter te acompanhado nesse processo e com toda certeza ainda vamos continuar caminhando juntas aí por um longo período com a benção de Deus. Tá bom? Aqui, deixa eu ler. É gratificante seguir num novo caminho, com certeza. É lindo de ver essa transformação da Leide, tantas pessoas ali também comentando. Gratidão a todos vocês que ouviram. Vocês têm alguma pergunta, gente? Algo que vocês queiram colocar também para a Leide, para mim, se vocês tiverem. Que aí a gente vai fazendo os encerramentos aqui para a gente poder ir fechando nesse papo das despertas aí. Na quarta-feira que vem, nós vamos ter outro encontro, daí vai ser com a Hilda, às 11h11 também. Por enquanto, a gente não tem um dia fixo, eu vou avisando os dias para vocês, porque cada uma tem uma agenda, tem gente que dá aula de manhã, tem gente que trabalha à noite, assim nós vamos nos ajustando. Mas o intuito é sempre a gente olhar para a vida do outro e nos inspirarmos. Essas lives, elas são inspiracionais, elas são para que a gente olhe para as outras pessoas e realmente possamos entender assim, caraca, essa pessoa tem uma vida tão parecida com a minha e ela está se transformando, eu quero seguir isso para mim também. Porque é só dessa forma, quando realmente a gente se coloca nesse lugar de vulnerabilidade, é que a gente cresce. Porque daí a gente olha para o colega do lado e fala, viu, isso eu já sei, eu posso te ajudar aqui, isso aqui eu não sei, você me ajuda aqui também. E aí juntos a gente consegue dar essa sustentação para seguirmos no crescimento, tá? Nessa evolução. O que a Ani falou ali? Em algum momento você sentiu tão cansada a ponto de querer desistir de tudo? Como que você se fortaleceu nesse momento que você estava querendo largar os bets? Ah, teve, Como né? diria o povo puritano. Teve alguns O que menos, você fez? outros mais, mas assim, inclusive eu me recordo de uma semana assim que foi bem difícil, um final de semana em específico, assim, sabe? E que a gente começa a pensar assim, nossa, eu não dou conta, né? Eu não dou conta disso. E eu me recordo que aí, claro, tinha todas as, né? Eu fazia aí, tinha toda a leitura. Eu Vamos lá, Leide. Estamos voltando. tinha caído. Então, assim, mas eu acredito assim que o que me faz é essa força divina. Eu entender que tudo tem um propósito nessa vida. Inclusive, uma amiga minha um dia me falou uma coisa que fez muito sentido. Ela está ali.
Tá aqui assistindo. E ela vai saber que é dela. Ela falou, Leide, Deus usa as pessoas como instrumento. E se você está aprendendo isso nesse momento, é porque você dá conta, né? E se a outra força está exercendo um poder sobre você, é porque aquela outra força, que é, né? Ela percebe que você pode fazer a diferença e ela não quer que você faça a diferença, né? Então, assim, é Deus, gente. Essa conexão com Deus, eu entender que sim, eu posso ser feliz, eu posso retomar talvez o que eu nunca fui. Hoje eu retomei Nossa, o que que eu lindo. nunca tinha sido, né? Porque por Você mais alegre, por mais amiga, por mais companheira que eu fosse das pessoas, de fato, a forma com que eu me sinto hoje, eu nunca havia tido a oportunidade de me sentir, né? Então, assim, vamos ver aqui. Você sentiu alguns conflitos, alguns obstáculos? Com certeza, né? Então, assim, são situações que às vezes aparecem e você pensa assim, cara, eu preciso aprender com isso, eu preciso lidar com isso. Mas é eu entender que eu sou é, parte do Criador e que se eu sou parte dele, eu posso ter o melhor, eu posso ter o que é meu por direito, como a Luísa falou, né? E assim, é isso, né? É entender que eu posso, isso vai passar, mas entender ali que essas dificuldades elas surgem. Tem aquele ditado, né, lá, que Deus dá a cruz para quem consegue carregar, né? Não que tudo precisa ser difícil, também é importante destacar isso, tá? A gente não precisa só aprender a base da bordoada, gente. A gente não tem que pensar que tudo que vem ruim pra gente é porque a gente tem que aprender. Não, às vezes é por burro mesmo. Às vezes é porque a gente insiste em fazer as nossas cagadas, né? Então, não. Mas a gente tem que saber porque você filtrar ainda isso tem daí. dentro de você muito fortalecida a crença de que só cresce no sofrimento. Sim. Então é Esse isso, né? essa é a forma mais comum, porque é a forma que a gente aprendeu e que os ancestrais vêm trazendo. Está Sim. aqui impressa a nível genético, onde a gente ainda continua criando situações para a gente se ferrar para pavio, mas pelo menos eu aprendi Exatamente. com aquela situação, né? Mas Mas pelo foi por menos eu tal e consegui tal me situação. identificar com os meus sofrimentos. Exatamente. Tal e tal pessoa, tal e Muito tal situação. Eu sou uma vítima de tudo isso, né? Então, assim, eu acredito que não, né? Existem situações que sim, que são oportunidades de despertar, né? Que foram algumas situações que eu tive, mas hoje, quando eu tenho a oportunidade de estar conhecendo, de estar fazendo isso, aí eu posso aprender com a repetição. Eu não preciso criar fortes impactos emocionais para mim me estatelar toda vez. Não, eu posso fazer repetição. Eu preciso estar em estado de consciência. Né? Vou Ai, que aprender lindo! Eu só. adorei. É isso, gente. Quando a Luna é aplicada, eu só silencio, eu só assisto. Ai, amei. Nota 10, Leide, você só passou por média, fique tranquilo, conceito. Viu? Ai, gente, maravilhosa, muito bem. Tem mais alguma coisa, meu amor? Senão a gente fecha com esta frase de que sim, podemos seguir o nosso caminho de uma forma muito mais leve e amorosa, escolhendo como a gente quer ter o nosso processo. Lembrando que sofrer, todo mundo vai sofrer, se quiser, mas em alguns momentos a gente passa por isso. Se você está nesse momento, se acolha, não tente repulsar este sofrimento. E aí, entregue-se verdadeiramente para o processo. Não adianta você dizer que está fazendo uma coisinha, está fazendo outra, mas você não se permitir soltar todas aquelas velhas bagagens para você começar o novo. Então, eu Exato. estou no meu casamento que tá uma M. Tudo bem, mas ou você desfaz daquilo antigo e segue para o novo, ou não adianta você querer uma transformação. Você está querendo fazer o seu financeiro, o seu corpo, sua estrutura, se reconhecer. Tudo isso necessita da dedicação, da persistência e o entendimento, essa consciência. Quando eu estou nesse estado de consciência, eu consigo ir fazendo novos ajustes. Eu consigo ir reorganizando para onde eu estou indo, sempre com a minha responsabilidade aqui, na minha mão. Sem mais delegar a minha vida a meu pai, a minha mãe,
ao meu marido, aos meus filhos. Aí você toma de volta e aí você assume a sua jornada. Só neste lugar. E a meditação de hoje cedo, gente, que tá lá no perfil salva, é da centelha divina. Nos conectando com esse livre-arbítrio e com essa centelha divina. Para quem tiver alguma dúvida aí, tá com esse desespero batendo, vai lá e faz essa conexão também. Seguem essa mulher, que não tem erro, gente. Ai, linda, maravilhosa, Leide, você que arrasou. Gratidão imensa. Ó, as próximas lives eu só vou chamar você e fico sentada aqui, ó. Linda, maravilhosa. Aí eu me preparo um pouco mais. Vamos fazer uma live de um tema, outra live do outro. Aí eu prometo que... Você vê que tudo fluiu de forma leve. Sem você ter feito grandes preparações. Vem o que tem que vir. É sempre assim que funciona, gente. A gente fala por algum motivo, sempre as coisas certas. Eu queria agradecer demais as pessoas que assistiram. Vai ficar salvo aqui no perfil da Leide, provavelmente. Eu vou tentar baixar e colocar no meu perfil depois, porque a gente não conseguiu entrar pelo meu. Então, quarta-feira temos encontro de novo. Olhem lá no perfil, tem todas as atividades. E as meditações são uma forma de você estar no seu estado de presença e ir se liberando dessas coisinhas que não fazem sentido. Então, todos os dias no meu perfil, das 7 às 7h30, eu tô ao vivo com vocês, fazendo essa meditação e essas liberações. De grátis. Tá bom? Para crescermos juntos aí nesse processo. E no dia de hoje, que a gente está abrindo o Instagram com tanta desgraceira, nada melhor do que a gente se conectar com a nossa essência, com o nosso ser de luz, para a gente pulsar essa luz para o mundo que tanto precisa. Exatamente. Se permitam, gente. Se permitam que nós estamos aí numa era, nós somos uma geração que nós estamos aqui para fazer diferença. Nós podemos fazer a diferença se nós quisermos. Então, a gente não precisa ficar ancorado em padrões que foram levados aí por vidas e vidas. A gente pode fazer diferença e a gente pode ser luz. Ter luz e ser luz. É isso aí. Muito obrigada. Leide, a próxima prefeita de Flamengo. Gente! Ai, eu vou fazer todo mundo, pegar a mãozinha de todo mundo e fazer. Vai fazer terapia, muito bem. Terapia nas escolas, Leide. Para as professoras, adorei. Vou fazer campanha. Meus amores, fiquem com Deus, Nossa Senhora. Um beijo grande, gratidão a todos que estiveram aqui, aos que ainda vão assistir. E que a gente possa se encontrar em breve, tá bom? Ó, gente, eu juro, tô com a bochecha aqui, ó, doendo, Leide, de tanto ficar aqui sorrindo, que eu tô muito feliz mesmo. Um beijo grande, beijo. Gratidão a todos. Salve a live aí, tá? Você vai clicar fechar ali em cima, vai ter salvar a live. Aí você salva. Que bom que você me falou. Beijo. Então tá, beijo. Até mais. Tchau.